Bom, hoje eu preparei, então, a última parte teórica da aula de números complexos, tá bom? Hoje a gente vai ver a última partezinha, que é a última operação, é a radiciação na forma trigonométrica. Os senhores, para radiciação, tem que ter basicamente aí três regrinhas na cabeça, tá bom? A primeira regrinha é a raiz enésima de Z. Como é que eu escrevo a raiz enésima de Z? Ó, tá aí, pessoal. A raiz enésima de Z você escreve naquele símbolo. Possui como solução N números complexos. Então, essa é a primeira regra que eu quero que vocês anotem. O que eu estou querendo falar com essa regrinha? Que se você for tirar uma raiz cúbica, você vai ter que ter como solução 3 números complexos. Se você for tirar uma raiz décima, você vai ter que ter como solução 10 números complexos. Se você for tirar uma raiz quadrada, você vai ter que ter como solução 2 números complexos. Então, uma raiz enésima vai ter como solução N números complexos. Segunda regrinha, anotem para mim, por favor. As N soluções possuem módulos iguais. Iguais a que valor, galera? Iguais a raiz enésima de ρ. Terceira e última regrinha, anotem para mim, então, por favor, pessoal. Os argumentos das N soluções estão em PA. E anotem para mim, PA de quê, ó? Primeiro termo, que a gente pode chamar de A1 aí, pessoal. Primeiro termo, que a gente chama de A1. A1 igual a θ sobre N. E razão, pessoal. Razão igual a 360 graus dividido por N. Então, essas são as 3 regrinhas que eu quero que os senhores tenham sobre números complexos. Primeiro, se você vai tirar uma raiz enésima, você vai ter N soluções. Segunda, todas as soluções terão módulos iguais, a raiz enésima de ρ. E terceira, os argumentos estão em PA. Em PA de quê? De primeiro termo igual a θ sobre N e razão 360 sobre N. Bom, agora vamos discutir um negocinho aqui, ó. Tenta olhar aqui comigo aqui, gente, por favor. O que significa falar módulo? Módulo. Galera, vimos em aulas anteriores que módulo significa falar de distância. Distância que o ponto está da origem, tá bom? Então, tenta imaginar agora vários pontos que têm distância até a origem iguais. Se você tiver vários pontos que têm distância até a origem iguais, onde estarão esses pontos? Se a origem é um ponto fixo e essas distâncias, galera, também são fixas, você pode escrever vários pontos em cima de uma mesma circunferência. Então, essa segunda parte que a gente escreveu, essa segunda regrinha que está escrita aí, o que é o significado dela importante na parte gráfica? O importante é, se todos os pontos têm módulos iguais, todos os pontos estão em cima de uma mesma circunferência, porque a distância é igual, você vai ter uma circunferência equidistar de um único ponto. Então, eu queria que vocês anotassem isso aí como observação, uma observaçãozinha ali a respeito do segundo tópico. Qual a observação? Assim, os N pontos soluções formam uma circunferência de centro na origem, que é o ponto 00, e de raio, raiz enésima de ρ. E a segunda observação, gente, seria do tópico 3, que os argumentos estão em PA, tá bom? O que significa estar em PA? Se está em PA, significa dizer que o termo da frente é sempre igual ao termo de trás, somado a alguma coisa. Então, você sempre vai andar de tantos em tantos. O que significa isso dentro da circunferência? Anotem para mim. Observação, então, com relação ao nosso último tópico. Assim, os N pontos soluções dividem a circunferência em N partes iguais. O que eu quero que vocês destaquem como importante? É que, ao ligarmos os N pontos soluções, formaremos um polígono regular. Qual é a minha missão de hoje? A minha missão de hoje é vocês entenderem tudo que está escrito aí, tá bom? E aí, vamos fazer exercícios para ilustrar essa bagaça. Galera, então aqui eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo falar, tá bom? Então, vamos fazer uma exemplificação aqui do que eu quero, tá? Vamos supor que eu queira resolver essa equação que está aqui, ó. Z mais
desculpa, x elevado ao cubo mais 8 igual a zero. Tá certo? Como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, vamos isolar o 8, né? X ao cubo é igual a 8, passa para o outro lado subtraindo. E quem vai ser esse x, pessoal? Esse x vai ser nada mais, nada menos do que a raiz cúbica de menos 8. Ok? Raiz cúbica de menos 8. Essa é a minha solução, tá? Agora, a minha pergunta, como é que seria essa solução, gente, se o x pertencer aos reais? Se o x pertencer ao conjunto dos números reais, então essa solução, vocês já sabem. Qual é o número que elevado ao cubo vai dar menos 8? Pessoal, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Uma única solução, nada mais do que isso, somente uma solução. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Mas isso é dentro do conjunto dos números reais, ok? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero resolver isso se o x pertencer ao conjunto dos números complexos. Pessoal, se ele pertence ao conjunto dos números complexos, então você vai usar a teoria que a gente acabou de ver no slide anterior. E, basicamente, você tem que ter na cabeça 3 coisas, tá bom? Quais são as 3 regrinhas que eu tenho que ter na cabeça? Regrinha número 1. Se eu for tirar a raiz cúbica de um número, você vai ter que ter como solução 3 respostas. Então, haverá 3 soluções. Essas soluções a gente comumente chama de x0, a primeira, x1, a segunda, e x2, a terceira. Então, essa é a primeira regrinha. A raiz cúbica vai gerar 3 soluções, x0, x1 e x2. Segunda regra é, as n soluções possuirão módulos iguais. Tá bom? E aí, se você quer resolver isso dentro dos complexos, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir módulo e argumento. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar esse número para a forma trigonométrica. Tá certo? E em aulas anteriores, o que eu sugeri a vocês é, se você quer transformar o número complexo para a forma trigonométrica, desenha o plano. Desenha o plano de Argand-Gauss. O plano de Argand-Gauss diz que o eixo deitado é o que a gente chama de eixo real, o eixo em pé é o que eu chamo de eixo imaginário, e eu quero escrever o número menos 8, esse número aqui, ó, na sua forma trigonométrica. Então, a primeira coisa que eu faço é localizo ele no plano. Ele andou para frente ou para trás? Nesse caso, ele andou para trás. Ele andou para trás que tamanho? Um tamanho 8. Ele subiu ou desceu? Ele nem subiu, nem desceu. Por que ele nem subiu, nem desceu? Porque menos 8, a parte imaginária, é igual a zero. É como se fosse 0,i. Então, esse ponto, ele nem sobe, nem desce. Significa dizer, então, que esse ponto ele está em cima do eixo real. Lógico, ele é real. Parte negativa, ele andou para trás. Tudo bem? Aí eu pergunto 2 coisas desse cara. Quanto que vale o módulo e quanto vale o argumento? Pessoal, o módulo é distância. A distância que esse ponto está da origem. Por favor, qual é a distância que esse ponto vai estar da origem? Bom, essa distância é igual a 8. Cis, como a gente já tinha colocado, cis de θ, tudo bem? Esse cis é cosseno de θ, mais I seno θ. Oi. Por que você está considerando o 8 e não o menos 2, o x? Ah, ó, eu estou pegando isso aqui, é a conta que eu quero fazer, ó. A conta que eu quero fazer é essa. A conta que eu quero fazer é tirar a raiz cúbica de que número? De menos 8. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar o menos 8 para a forma trigonométrica. Agora, minha grande pergunta é, pessoal, quem é θ? Θ é o ângulo medido no sentido anti-horário. Isso é θ. Tudo bem? Agora, minha grande pergunta é, se o vetor é esse vetor que está aqui, quanto vale esse ângulo? Pessoal, se ele está em cima do eixo real negativo, ele começou no eixo real positivo,
rotacionou no sentido anti-horário meia volta. Então, toda vez que o ângulo for 180 graus, esse número é real negativo. Então, o número complexo menos 8, ele tem argumento igual a 180 graus. Então, o módulo é 8, o argumento é 180 graus. E aí eu vou tirar a raiz cúbica desse número. Então, a primeira coisa é, você vai pegar um número complexo que você quer tirar a raiz cúbica e vai transformar ele para a forma trigonométrica dele. Usa agora a segunda regrinha que a gente viu. Todas as soluções possuem módulos iguais à raiz enésima de ρ. Ou seja, o que eu estou querendo falar aqui? Eu estou querendo falar que para você encontrar um módulo de qualquer solução, eu vou chamar de módulo de xn, esse n é o n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Eu coloquei n para falar o quê? É qualquer um dos três, tá bom? Qualquer um dos três. Pode ser tanto do 0 quanto 2. Todos eles vão ter essa conta para você fazer, ó. Essa conta do módulo. Então, a conta do módulo que você faz é a raiz enésima de ρ, que nesse exemplo, a raiz cúbica de 8. E como eu falo módulo, módulo é um número real. Se módulo é um número real, significa dizer que a resposta dele tem que ser sempre positiva. Tudo bem? Real positiva, ok? Porque módulo é distância, real positiva. Então, ó, resolva isso aqui dentro dos números reais. Quem é a raiz cúbica de 8 dentro dos reais? Bom, a raiz cúbica de 8 dentro dos reais vale 2. Muito bem. Então, quanto é que vale o módulo do x0? O módulo do x0 vale 2. Quanto é que vale o módulo do x1? Também vale 2. E quanto é que vale o módulo do x2? Também vale 2. Todas as raízes terão módulos iguais. O que difere uma solução da outra não é o seu módulo. O que difere uma solução da outra é o seu argumento. O que vai diferir uma da outra é o seu argumento. E o que eu posso afirmar sobre os argumentos desses camaradas? Pessoal, os argumentos é a terceira regrinha que a gente estudou. Os argumentos vão estar em PA. Em PA, duas coisas eu preciso da PA. Qual é o primeiro termo? De primeiro termo igual a θ sobre n. Quem que é θ? Θ é isso aqui, ó. Θ é esse camarada. Θ é 180 graus dividido por n, que é a raiz cúbica. Então, você vai ter que esse argumento, o primeiro termo vai ser 180 dividido por 3. Θ sobre n. 180 por 3. Ou seja, o primeiro argumento é de 60 graus. Acabei de encontrar, então, o x0. Quem vai ser esse x0 que está aqui? Esse x0 que está aqui tem módulo 2, cis de quanto? Cis de qual argumento? De 60 graus. E a última teoria forma uma PA de primeiro termo θ sobre n, 180 sobre 3 nesse exemplo, e razão 360 sobre n. Ou seja, 360 graus dividido por 3. 360 graus por 3 vai dar 120. 120 é a razão. 120 significa dizer que você vai começar o seu argumento no 60 e vai andar de 120 em 120. Então, o que você faz? Você vai somar 120 graus nesse argumento e aí você encontra o segundo. 60 mais 120, 180 graus. Depois, a razão é 120. Você vai somar mais 120 graus nesse argumento e aí você vai encontrar o terceiro e último, 180 mais 120, 300 graus. Essas são as três soluções da raiz cúbica de menos 8. A primeira solução, 2cis de 60. A segunda solução, 2cis de 180. E a terceira solução, 2cis de 300. Vai, fala comigo aí. Fala, Sara. Então, o raio dessa circunferência vai ser 2? Exato. Vai ser o próximo passo que eu vou falar, mas exatamente isso. Exatamente isso. Agora, para mim, para a prova da UNB, o mais importante é que eu vou falar agora.
O mais importante para a prova do Olimpíada, que eu vou falar agora, inclusive a Sara deu até uma adiantada. Pessoal, qual é a interpretação geométrica disso que eu acabei de fazer? Tudo bem? Então, ó, a primeira coisa que você tem que interpretar é todas as raízes, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, possuem módulos iguais a 2. Se você tem 3 pontos com módulos iguais a 2, isso significa dizer o quê? Interpretação geométrica para a bagaça. Você vai fazer uma circunferência. Pessoal, dessa circunferência, eu vou centrar ela na origem do plano e, a partir daqui, eu vou colocar os 3 pontos em cima dessa mesma circunferência. Então, você acabou de encontrar o quê? Que o raio dela vale 2. O raio dela vale 2 porque todas elas vão ter módulo raiz enésima de Rho, que nesse exemplo vale 2. Tudo bem? E a segunda coisa importante que eu tenho que ter, esses argumentos estando em PA. O primeiro, galera, é de 60 graus. 60 graus, então, é um ponto de qual quadrante? Bom, 60 graus vai ser um ponto do primeiro quadrante. Aqui vai estar a primeira solução, que a gente chamou de x0. Depois, a segunda solução tem módulo igual a 180 graus. Pessoal, 180 graus é um argumento que pertence a qual quadrante? 180 graus, ele vai estar aqui em cima da circunferência e é exatamente meia volta. Então, aqui vai estar o que a gente chama de x1, que seria exatamente a segunda solução com o argumento 180. Ó, 180 graus, ele pertence aos 2 quadrantes, tá? 180 graus pertence ao segundo quadrante, mas 180 graus também pertence ao terceiro quadrante. Se ele está exatamente ali, no meio, ele vai pertencer aos 2. Combinados? E, por fim, o último é 300 graus. 300 graus é um argumento que pertence a qual quadrante? 300 graus é um argumento que vai pertencer, gente, ao terceiro quadrante. Então, aqui é a última solução, que a gente chama de x2, que pertence ao terceiro quadrante. Percebam que eu sempre rodei a mesma coisa. Eu sempre rodei de quanto em quanto. É a razão da PA, né? Gente, você sempre rodou de 120 em 120. Ou seja, o primeiro número complexo, x0, está aqui. E ele andou 60 graus. A partir daqui, o que eu fiz? Eu rodei daqui para chegar no segundo número complexo, 120 graus. E eu rodei para chegar no terceiro número complexo, de novo, 120 graus. Quando eu faço isso, aqui também é 60. E essa é uma saidinha interessante. Desculpe, essa é uma propriedade interessante que a gente vai ter que ter. Bom, talvez essa seja a principal propriedade que eu vou falar da aula de hoje. Principal propriedade. Pessoal, perceba que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que está aqui, é um ângulo de 60 graus. E esse ângulo que está aqui também é um ângulo de 60 graus. Tudo bem? Se esses dois ângulos são de 60 graus, gera uma propriedade importantíssima. É que tanto x0 quanto x2, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, a gente pode falar que tanto o x0 quanto o x2, eles estão simétricos, rola uma simetria, como se o eixo x, nesse caso o eixo x, eixo real, o eixo real fosse um espelho. Se isso é um espelho, você pode afirmar então que x0 e x2 são números complexos conjugados. Pessoal, isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer quando? Olhando para cá. Quando você tirar a raiz cúbica de um número e esse número for um número real. E eu quero que vocês anotem isso, por favor, como uma coisa mais importante da aula de hoje. Pessoal, anota aí como uma coisa mais importante da aula de hoje. Se Z for um número real, então as soluções complexas imaginárias da raiz enésima de Z aparecem aos pares. 2 pontos, ela e o seu conjugado. E esse papo é a simetria.
da figura, tudo bem? Então, se você já encontrou a parte de cima da figura, a parte de baixo ela vem por simetria, porque ela e o conjugado. E atenção, eu só posso falar isso se você estiver tirando uma radiciação e dentro dessa radiciação, o z, que está lá dentro da raiz, for um número real. E aí, para finalizarmos, então, como é que eu transformo esse negócio para a forma trigonométrica? Ou, desculpa, da trigonométrica para algébrica. Então, ó, quem seria esse número complexo? 2cis de 60. Para você fazer uma transformação da algébrica para trigonométrica, ou trigonométrica para algébrica, desenha. Desenhando, pessoal, você vai pegar esse triângulozinho que está aqui, ó, que eu vou desenhar ele de novo, ó. Esse tamanho aqui, eu sei que é o raio, que vale 2. Aqui, eu sei que tem um ângulo igual a 60 graus. E percebam que esse triângulo é um triângulo amiguinho. Se esse triângulo é um triângulo amiguinho, você vai fazer a regrinha do triângulo amiguinho, onde a sua referência é sempre o ângulo de 30 graus. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, você vai falar que esse tamanho é 1. E o cateto adjacente é o cateto oposto vezes raiz de 3. Esse tamanho é raiz de 3. Então, quem é o x0? O x0 andou para frente um tamanho 1 e subiu um tamanho raiz de 3. Se ele andou para frente um tamanho 1, a parte real é 1. Mas, se ele subiu um tamanho raiz de 3, a parte imaginária é raiz de 3, então o número complexo fica 1 mais raiz de 3 vezes 5. Porque raiz cúbica, né? Giovana, foi um exemplo que eu dei, tá bom? Eu comecei, ó, com essa equação. Olhando para essa equação aqui, você tem x ao cubo. Então, você vai ter que tirar uma raiz cúbica como operação inversa. Aí, foi uma coisa que eu dei como exemplo. Poderia ter sido outro exemplo, tá? Mas aqui eu usei como raiz cúbica. Ah, não, desculpa. Foi mal. Porque raiz de 3? Você perguntou outra coisa. O raiz de 3 você perguntou aqui, foi isso? Bom, por que raiz de 3? É a regra do triângulo amiguinho. A primeira regra diz, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa vale 2, metade disso vale 1. E a segunda regrinha do triângulo amiguinho diz que o cateto adjacente é igual ao cateto oposto vezes raiz de 3. Isso por quê? Porque o seno é raiz de 3 sobre 2, tá? Por isso que você multiplica o cateto oposto por raiz de 3 para ter o cateto adjacente. Bom, o segundo número complexo é esse aqui, ó, 2cis de 180. O 2cis de 180 é o x1 que está aqui. E o x1, ele, a partir da origem, ele andou para trás um tamanho 2. Que número complexo é esse que anda para trás um tamanho 2? Simplesmente o número menos 2. 2 é o módulo andando para trás, fica menos 2. E o último número complexo é o x2, que a gente tem que perceber que ele é o conjugado do x0. Conjugado. Conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Ele continua andando para frente um tamanho 1, só que ao invés de subir, ele desceu o tamanho raiz de 3. Então, quem vai ser o número complexo x2? x2 vai ser parte real 1, andou para frente 1, parte imaginária menos raiz de 3, porque ele desceu raiz de 3 vezes 5. E essas são as 3 soluções da raiz cúbica de menos 8. 1 mais raiz de 3i, menos 2, e 1 menos raiz de 3i. Página 204, questão número 50, que é na prova da UNB. Diz aí, considere que na figura 1, eu não coloquei a figura que não preciso dela, Z1, Z2, Z3, Z4 sejam números complexos que satisfazem a equação Z a quarta igual a 256. Então, o que eu quero? Eu não quero nem ler os itens, eu estou treinando com vocês, eu quero resolver essa equação, tá bom? Qual é a equação que eu quero resolver, galera? A equação que eu quero resolver é essa equação que está escrita aqui. O que você tem que fazer para resolver essa equação? Agora você tem que tirar uma raiz quarta, né? Porque é Z a quarta. Então, quem vai ser o Z? Pessoal, o Z vai ser a raiz quarta de quem? De 256.
Ok? Essa questão eu ainda vou fazer de duas formas. Na verdade, aqui eu vou fazer de 3 formas diferentes. A primeira, testando a parte teórica que a gente viu, gente, que seria a resolução simplesmente algébrica, tá bom? Para você fazer a resolução algébrica, a primeira coisa é pega 256, que está escrito na forma algébrica, e transforma ela para a forma trigonométrica. E toda vez que você quiser transformar para a forma trigonométrica, eu aconselho, desenhe o plano de Argand-Gauss, eixo real, eixo imaginário, e localiza esse ponto lá. Ele simplesmente, gente, tem parte real positiva. Então, a partir da origem, esse ponto simplesmente andou para frente, o tamanho 256. Pergunto duas coisas: quanto vale o módulo e quanto vale o argumento desse número complexo? Bom, módulo é a distância dele até a origem. Quanto é que vale esse módulo? É o próprio 256. Módulo é o próprio 256. Cis de quanto? Argumento. Argumento é o ângulo. Galera, se o ponto está em cima do eixo real, pergunta aos senhores qual foi o ângulo que ele rodou. Para ele ficar em cima do eixo real, esse ângulo tem que ser 0. Ele não pode ter rodado nada. Simplesmente 0. Ah, poderia ter sido 360 também, tá bom? Mas 0. Então, ó, já fica atento e ligado, ligado. Pessoal, se o número é real positivo, o módulo dele é 0. Se o número é real negativo, o módulo dele é 180 graus. Vamos usar, então, gente, as regrinhas que nós temos na cabeça. São 3 regras que os senhores têm que ter na cabeça. 3 regras que os senhores têm que ter na cabeça para que eu transforme, que eu faça a radiciação. Regra número 1. A raiz quarta de um número complexo vai gerar 4 soluções. E ele até me falou, ó, ele chamou de Z1 a primeira, Z2 a segunda, Z3 a terceira e Z4 a quarta. Então, a primeira raiz vai ser Z1, a segunda raiz vai ser Z2, a terceira raiz vai ser Z3, a quarta raiz vai ser Z4, e aqui ele numerou não de 0 até 3, ele numerou de 0 até 4, é a UNB que decide isso, tá bom? Geralmente a gente começa no 0 a numeração, mas se ele quiser começar no 1, vai do 1 até 4, ok? Bom, regrinha número 2. Todas essas soluções, E1, Z2, Z3, Z4, possuem módulos iguais. Então, ó, módulo de ZK, com K variando de 1 até 4. Vai ser essa conta, ó, essa conta aqui, que vai me dar o módulo de todas as raízes. Que conta? Raiz quarta de 256. Pessoal, e aqui só uma observação importante. Atenção, atenção, ó. Olha para essa conta e olha para essa conta. Muitas pessoas iam olhar a primeira conta igual à segunda conta. A primeira conta é raiz quarta de 256, a segunda conta é raiz quarta de 256. São contas iguais? Não. Não. Por que não são contas iguais? Explico por que não são contas iguais. Pessoal, a primeira conta, raiz quarta 16, você quer resolver isso dentro do conjunto dos números complexos. E a segunda conta, que é descobrir o módulo, você quer resolver isso dentro do conjunto dos números reais. Módulo é um número real e eu vou além. Real positivo. Você quer resolver isso dentro dos reais positivos, porque módulo sempre tem que ser positivo. Bom, resolver isso dentro dos complexos, gente, vai gerar como resposta 4 soluções. Então, a primeira conta, que é para você resolver dentro dos complexos, vai ter 4 soluções. E a segunda conta que você tem que resolver dentro dos reais positivos, pessoal, isso aqui vai ter apenas uma solução. Apenas uma solução.
Ok? Então, são coisas diferentes, são contas diferentes. Como é que eu tiro a raiz quarta de 256? Pessoal, para tirar a raiz quarta de 256, você saca o quê? O nosso aparelhozinho que posso utilizar na prova. Pega uma calculadora, ok? Eu vou pegar 256 e vou tirar a raiz quarta. Como é que eu tiro a raiz quarta? Tira a raiz quadrada 2 vezes. Aperta a primeira vez a raiz quadrada, vai dar 16. Aperta a segunda vez, raiz quadrada vai dar 4, e essa é a solução real positiva. Então, a raiz quarta de 256 é 4. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Então, isso aqui ficou igual a 4. Módulo de ZK igual a 4. Uma única solução dentro dos reais positivos. Então, nesse caso, você vai ter Z1, módulo 4. Z2, módulo 4. Z3, módulo 4. Tenta adivinhar, Z4, módulo 4. Tudo bem? O que difere uma solução da outra não é o seu módulo, o que difere uma solução da outra é o seu argumento. E os argumentos, pessoal? Os argumentos vão estar em PA. Vamos lá? PA de quê? Primeiro termo igual a θ sobre N. Quem que é o θ? Pessoal, o θ é o ângulo que você descobriu do número e o N é o tipo de radiciação que você está fazendo. Então, nesse caso, θ vale 0 graus, dividido por N, raiz quarta, dividido por 4. 0 dividido por 4 vale 0. Então, o primeiro camarada, ele começa no 0. Então, vai ser 4 cis de 0, e fica atento. Se o argumento vale 0, ele é real positivo, tá bom? Real positivo. E depois quem vai ser a razão? A razão é 360 sobre N. 360 dividido por N, 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus. Então, eu comecei no quanto? Eu comecei no 0 e ando de 90 em 90 graus. Segundo, 0 mais 90 vai dar 90. Depois, 90 mais 90 vai dar 180. Depois, 180 mais 90 vai dar 270. E se você perceber bem, se você somar mais 90 no último, você volta para o primeiro. Isso sempre acontece na radiciação. Se você continuar a PA, somando a razão, nesse caso, somando de 90 em 90, gente, o último cara, na hora que você soma 90, volta para o primeiro. Que seria mais 360, que coincide com o ângulo de 0. Professor? Oi, Jéssica. Se em vez de 0 a gente considerar 360, só vai mudar a ordem, né? Z1 vai ser cis de 90. E aí... Isso, exatamente. Isso, né? Mas você vai encontrar os mesmos pontos quando você desenhar o plano. Ok. Ó, mas uma coisa importante, ó. Geralmente, a UNB coloca a numeração das suas soluções, Z1, Z2, Z3, Z4, com a ordem crescente dos argumentos. Então, mesmo se você tivesse colocado lá 90 graus como o primeiro, depois seria interessante você renomear. O Z1 sendo de 0. O de 360. Porque ele coloca Z1, Z2, Z3, Z4 com a ordem crescente dos argumentos. E 360 coincide com 0. Tá claro? Ok. Uhum. Tá bom? Só esse cuidado. Obrigada. Tá bom? Mas, galera, ó, esse é o caminho mais bruto que tem para você encontrar essas soluções, o que eu acabei de dar. É importante ter esse caminho bruto? É importante. É importante vocês entenderem tudo que eu fiz até aqui. Porém, não deve ser o primeiro caminho a ser adotado para resolver as questões, principalmente da UNB. O primeiro caminho a ser adotado para vocês resolverem principalmente as questões da UNB é a forma geométrica. É desenhando a circunferência. E é isso que eu vou fazer agora, e eu vou até mudar o slide. Pode ser? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu penso para resolver esse tipo de questão, tá bom? Como é que eu vou pensar para resolver esse tipo de questão? Primeira coisa que eu vou fazer é, eu quero fazer uma radiciação. Se eu quero fazer uma radiciação, se para resolver essa questão eu vou ter que tirar a raiz quarta de 256, eu já sei. Todos os modos são iguais, conclusão disso. Todas as soluções vão estar em cima de uma circunferência com centro na origem. Então é isso.
Fazer radiação, a primeira coisa que você faz é desenha um plano, né? Em que esse plano, pessoal, vai ter dois eixos, o eixo real e vai ter o eixo imaginário, e desenha a circunferência, entrada na origem, ok? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Depois, você conhece alguma solução daqui? Sim, eu conheço uma solução. Qual é a solução que eu conheço daqui? É a solução real positiva, tá bom? Que foi aquele que a gente fez. Eu tirei a raiz quadrada de 256, que deu 16. Depois eu tirei a raiz quadrada de 16, deu 4. Quando eu encontro a solução, eu encontrei uma resposta. Qual resposta que eu achei? A resposta que eu achei foi a 4, ou seja, a real positiva. Então, essa aqui foi a primeira solução, que eu vou chamar de Z1 igual a 4. Encontrada a solução real positiva, eu encontrei o quê? O módulo, né? Então, eu já sei que o módulo, ou seja, o raio dessa circunferência, vale 4. Muito bem. E agora? Agora eu sei também que os argumentos estão em PA. Então, basta pegar a circunferência toda, gente, que tem 360 graus, e dividir em 4 partes iguais. Ou seja, simplesmente achar a razão da PA, que é 120. Aí, o que eu faço? Sabendo que Z1 é a primeira resposta, que foi a solução real positiva que eu achei daqui, a partir daqui eu vou andar 120 e 120. 90, professor. Obrigado. Não é 120. 360 por 4 dá 90, né? Então, eu tenho que andar, na verdade, de 90 em 90. Então, se a partir daqui eu rodar 90 graus, eu paro aqui em cima. Esse aqui é o Z2, que você já tem quanto é que é o módulo dele, que é o raio da circunferência, que vale 4, e o argumento, que vale 90. Depois, se a partir do Z2 eu girar 90, eu vou parar aqui em cima de novo. Esse aqui é o Z3, que eu já sei que o módulo dele vale 90. Desculpa, o módulo dele vale 4 e ele rodou 90 graus de novo. O argumento é 180, então. E se a partir do Z2, galera, desculpa, aqui não é Z2, é Z3. Se a partir do Z3 eu andar mais 90 graus, eu vou parar ele aqui embaixo. E o módulo dele eu já tenho, que é o raio da circunferência, que vale 4, e esse é o Z4. E aí, ó, tem aquele papo que eu falei para vocês. Qual foi o papo que eu falei para vocês? O papo é, se a partir do Z4 eu andar de novo mais 90 graus, eu volto para o primeiro cara, que é o Z1. Beleza? Então, o que você vai ter? Quem é o Z1? Gente, o Z1 é esse cara, que eu posso pensar que é o 4 cis de 0. E aí, transformando para a forma algébrica, ele andou para frente 4. É um número real 4. Quem é o Z2? O Z2 é esse cara aqui, que tem mesmo o módulo 4, cis de 90. E aí eu sei que ele apenas subiu 4, então ele é um número complexo imaginário puro, 4i. O Z3 é esse número aqui, ó, que ele andou para trás 4. Então ele é 4 cis de 180. Então, se ele andou para trás 4, eu sei que ele é real negativo, menos 4. E o último número complexo, que é o Z4, que é esse cara que está aqui embaixo, ele é 4 cis de 270. E se ele simplesmente desceu 4, ele é imaginário puro, menos 4i. E aí eu resolvi de maneira mais rápida. E eu peço a vocês que pensem na forma geométrica, nessa da circunferência, dividindo ela em partes iguais, do que pensar na forma algébrica, que foi a resolução anterior, porque a forma geométrica ela é mais rápida, e na prova do UNB é interessante ganhar tempo. Passando o slide. Ó, então essa é a questão completa, a questão 50 aí, que está na nossa apostila, tudo bem? Tem essa figura do lado, que inclusive tinha itens de artes relacionado a essa questão, artes no segundo dia, né? Foi engraçado isso aí. Mas tinha questões de artes, pessoal, e você tinha aí os itens 1, 2 e 3, ok? Agora, aí ó, é um caso bem particular. O que eu falei anteriormente,
tanto nesse slidezinho aqui, ó, tanto nesse slidezinho aqui, que a gente faz passo a passo, né, pela forma algébrica, quanto nesse slide aqui que a gente faz, gente, pela forma geométrica, vale para todos os exemplos, todos. Mas quando é raiz quarta, tem uma outra maneira de você pensar quando for raiz quarta. Como é que seria essa outra maneira? Presta atenção, ó. Aí é roubada para raiz quarta, aí só vale para raiz quarta, só raiz quarta. Gente, você vai falar que a raiz quarta de 256 pode ser tirada como raiz quadrada 2 vezes, tá bom? Raiz quadrada 2 vezes, você vai ter que fazer o quê? Quando você tirar a raiz quadrada de um lado e tirar a raiz quadrada do outro, você tem que lembrar que tem que aparecer mais ou menos. Então, tirando a raiz quadrada, você tem que aparecer mais ou menos. Então, você vai falar que z ao quadrado é igual a mais 256, ou z ao quadrado é igual a menos 256. Aparece mais ou menos. Desculpa. Raiz quadrada de 256 dá 16, né? Vai dar mais 16. E raiz quadrada de 256 dá menos 16. Mais ou menos 16. Tudo bem? Aí, você tira a raiz quadrada de novo. Tirando a raiz quadrada daqui, pessoal, desse primeiro exemplo, você vai encontrar duas soluções. Então, o z vai ser igual a raiz quadrada de 16, dá 4. Mais 4 ou menos 4. Mais ou menos 4. Tudo bem? E como é que eu faria para encontrar as outras soluções? Raiz quadrada de menos 16. Tirando a raiz quadrada de menos 16, você vai encontrar duas soluções. Raiz quadrada de 16 dá 4. Raiz quadrada de menos 1 dá i. Então, vai ficar mais 4i ou menos 4i. E aí você resolveu 4 respostas. Z1 vale 4, Z2 vale menos 4, Z3 vale 4i e Z4 vale menos 4i. Você encontrou as 4 respostas e isso só vale para a raiz quarta. Tira a raiz quadrada, aparece mais ou menos. Aí tira, depois raiz quadrada de novo, aparece mais ou menos. E tira outra raiz quadrada também aparece mais ou menos, só que do outro vai ser negativo. Raiz de menos 1 aparece o i. Aí é bom, hein? Aí fica muito mais rápido. Foi a melhor solução das 3 que a gente fez até então. Geralmente, a solução geométrica resolve todas, tá? Mas para raiz quarta, você pode fazer essa roubada aí. Então, vamos jogar os itens, pode ser? Pessoal, item 1 da questão. O que o cara está perguntando no item 1? Identificando o número complexo z igual a x mais y e por um ponto p, x, y. Então, a UNB sempre faz isso. É muito comum associar o número complexo a um ponto num sistema de coordenadas cartesianas. A equação da circunferência que contém os pontos z1, z2, z3, z4, gente, é essa equação que está aqui. Então, com a equação, o cara me dá x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Aqui eu preciso lembrar da equação reduzida de circunferência da geometria analítica. Bom, quem não lembra, eu vou colocar aqui do lado, ó. A equação vai ser x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, essa equação de geometria analítica, quem não lembra disso, quando a gente chegar em geometria analítica, vai estudar isso bonitinho. Acho que é o Aldo que vai dar isso aí. O Aldo já chegou lá? Alguém consegue me responder se ele já deu geometria analítica? Acho que não, né? Ainda não. Ele está em geometria espacial, né? Sim. Né? Então, vamos lá. Mas isso aqui é geometria analítica. A primeira pergunta que eu faço é, pessoal, qual é o número que está subtraindo do x aqui? Nenhum. Ninguém está subtraindo do x. Então, você pode falar que esse x do centro, nesse caso, vale 0. Qual é o número que está subtraindo do y aqui? Nenhum. Então, você pode falar que esse y do centro também é 0. Então, a primeira pergunta que ele falou é o seguinte, ó, os 4 pontos soluções estão em cima de uma circunferência no centro 0, 0? Isso é certo ou isso é errado? E agora eu pergunto aos senhores, a resposta é raio ao quadrado. Então, se ele colocou 4 aqui, o que eu tenho que fazer para encontrar o valor do raio? Pessoal,
Então, o raio ao quadrado é igual a 4, significa dizer que esse raio vale 2. Pergunto, gente, todas as soluções estão em cima de uma circunferência de centro 0, 0? Sim, mas de raio igual a 2? Não, o raio não é 2, o que torna o primeiro item um item errado. Quanto é que vale o raio? O raio vale 4. Então, vamos para o item 2, já que não houve nenhuma pergunta. Item 2, bom, o que o cara está falando no item 2? Pessoal, se a circunferência que passa pelos pontos Z1, Z2, Z3, Z4 foi esboçada no plano complexo, então o eixo imaginário será perpendicular ao segmento Z1, Z2 e ao segmento Z2, Z3? Bom, essa aqui eu queria voltar, então, nas soluções. Então, ó, desenhando o plano de Avogadro-Gauss, eixo imaginário e eixo real, as soluções que nós encontramos foi 4, que está aqui, que é o Z1. Depois, 4i, que está aqui, que é o Z2. Depois, menos 4, que está aqui, que é o Z3. E, por fim, menos 4i, que está aqui embaixo, que é o Z4. Bem? Aí, o que ele quer? Ele quer se Z1, Z2, o segmento Z1, Z2. Então, eu vou ligar de Z1 até Z2, vou ligar aqui, ó. Ah, ó, gente, foi mal, ó. A numeração aqui em cima, ó, ela tem que estar em ordem crescente dos argumentos sempre, que eu falei, né? Então, na verdade, o Z1 é 4, o Z2 é 4i, o Z3 é menos 4 e o Z4 é menos 4i. Tudo bem? Então, sempre colocando eles em ordem crescente dos seus argumentos, tá? Bom, então, o Z1, Z2 é esse segmento. O que ele está perguntando? Pessoal, o eixo imaginário será perpendicular ao segmento Z1, Z2? Pessoal, o eixo imaginário, que é esse cara que está em verde, é perpendicular a esse segmento que está em laranja? Por favor, o item 2 é o item certo ou o item errado? Errado, né? Ele é perpendicular a quem? Ao Z1, Z3, e não ao Z1, Z2. E o último item, item 3. Gente, ele pede para você fazer Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4, ok? Se você fizer isso, quem é o Z1? É 4. Quem é o Z2? É o 4i. Quem é o Z3? É o menos 4. Quem é o Z4? É o menos 4i. Nesse caso, o mais 4 cancela com menos 4. O mais 4i cancela com menos 4i. E essa soma dessa bagaça deu 0. Então, ele pergunta se essa soma é 0. O último item é o item correto. Questão da prova da UNB, pessoal. Questãozinha aí de radiciação. Verifica se ficou claro, por favor, todos os itens que eu resolvi com os senhores. Então, vamos passar aí. Nossa última questãozinha da aula de hoje foi uma questão, inclusive, que foi pedida para mim no primeiro dia de aula de números complexos, né? Então, foi a questão 60, item 3. Como é que eu tiro a raiz cúbica de I? Vamos fazer isso, tá bom? Bom, atenção. Eu só quero o item 3 nessa questão, tá? Depois a gente pode voltar lá e fazer o restante. Então, é isso que o cara quer que você faça, ó. Quanto que é a raiz cúbica de I? I não é um número real. Se não é um número real, gente, não vale nenhuma daquelas manhas que eu coloquei no exercício anterior, né? A manha da raiz quadrada quer tirar raiz quarta, quer tirar raiz quadrada da raiz quadrada, e a manha de você desenhar isso no plano. Não tem como. Aqui não tem jeito. Formazinha geométrica, não. De conta mesmo, aritmética. Você vai ter que fazer conta, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar o I e escrever ele na forma trigonométrica. Então, como é que eu escrevo o I na forma trigonométrica? Eu sempre gosto de desenhar eixo real, eixo imaginário. Onde está o I, por favor? Pessoal, o I é um número imaginário puro. O I simplesmente subiu uma unidade. Aqui está o I.
Então, eu pergunto aos senhores, como é que eu escrevo I na forma trigonométrica? Módulo. Módulo é a distância que ele está da origem. Então, a distância dele é 1. Argumento, sig de quanto? É o ângulo que ele rodou daqui até aqui, do eixo real positivo até o módulo. E esse ângulo é de 90 graus. Pessoal, é assim que eu escrevo I na forma trigonométrica. Módulo 1, argumento 90. Para até aqui, verifique se todo mundo entendeu 1 sig de 90. O que eu quero fazer, professor? Eu quero tirar a raiz cúbica desse número complexo. Eu quero tirar a raiz cúbica de 1 6 de 90. E aí a gente volta nas 3 regrinhas que colocamos lá. Pessoal, a raiz cúbica de um número complexo vai ter como solução 3 raízes. Z0, Z1 e Z2. E ele pediu um dos valores, né? Um dos valores. Vamos lá. Bora lá. Primeira solução, primeira regrinha que eu tenho que ter na cabeça. Todos os módulos são iguais. Então, vou chamar de módulo de ZK. E aqui o K varia de 0 até 2. Você faz essa conta. Então, você vai fazer a raiz cúbica de 1. E não se esqueçam, essa conta dentro dos reais positivos, né? Então, tenho que resolver isso dentro dos reais positivos. Qual é a raiz cúbica de 1 dentro dos reais positivos? 1. Apenas o número 1. Então, o primeiro número, Z1, tem módulo 1. O segundo, módulo 1. E o terceiro, módulo 1. O que difere uma solução da outra não é o seu módulo. O que difere uma solução da outra é o seu argumento. O que eu posso afirmar sobre os argumentos? Bom, o que eu posso afirmar sobre os argumentos é que os argumentos estão em PA. Em PA, cujo primeiro termo vai ser igual a θ sobre N, o θ é esse, 90 graus, dividido por N, o N é esse, 3. θ sobre N, 90 dividido por 3. Então, o primeiro camarada, 30 graus. 6 de 30. E a razão? Quanto é que vai valer, por favor, a razão dessa PA? Sabemos, acho que eu peguei, foi errado. Sabemos que a razão da PA é 360 graus dividido por N. 360 dividido por 3, que vai dar 120 graus. Então, ele começa no 30 e anda de 120 em 120. Então, aqui, soma mais 120, vai dar 150 graus. Depois, soma mais 120, vai dar 270 graus. Para transformar esses caras que estão escritos na forma trigonométrica para a forma algébrica, desenha o plano, tudo bem? Então, vamos desenhar esse plano de Argand-Gauss. Então, vamos continuar todos os pontos estarem em cima de uma circunferência, ok? O Z0, 30 graus, é um ponto do primeiro quadrante, então está aqui. Esse camarada é o Z0, o módulo vale 1 e o ângulo vale 30 graus. Depois, pessoal, o segundo número complexo, o ângulo é 150 graus. 150 graus quer dizer que está no segundo quadrante. Vai estar alinhado aqui, porque esse ângulo também é de 30 graus. 150 é 180 menos 30. Então, aqui vai estar o número complexo Z1, no segundo quadrante. E o terceiro é 270. 270 está aqui, em cima do eixo imaginário. Esse é o Z2, o último ponto. Ok? Primeira observação que eu faço aos senhores, tá? Antes de eu fazer a observação, ver se todo mundo entendeu o Z0, Z1, Z2 localizados no plano. Primeira observação que eu peço a vocês, ó, atenção, atenção, que é a teoria mais importante que eu falei da aula de hoje, teoria mais importante. Pessoal, cadê o conjugado do Z0? O conjugado do Z0 foi solução? Não, não foi solução. Por que não? Por que aqui as soluções complexas imaginárias não apareceram aos pares? Pessoal, porque você está tirando a raiz cúbica de I. Quando você tira a raiz cúbica de I, esse cara pertence aos reais? Não.
Então, o papo do conjugado, da simetria em relação ao eixo real, só vale se você estiver tirando uma raiz cúbica e dentro dessa raiz cúbica tiver um número real. Como aqui aí não é real, não vale o papo do conjugado. Porém, se você ligar as três soluções, você continua formando um polígono regular. Continua formando um polígono regular. Nesse caso, um triângulo equilátero. E dentre as alternativas, nitidamente ele escolheu o Z2, né? O módulo dele vale 1 e desceu 1. Qual é o número complexo que desce 1? É o número menos I, imaginário 1. Então, resposta certa, letra B, menos I. Professor, Diga, Laura. rapidão. Eu fui fazer a do Z2, Uhum. aí não é menos meio mais raiz 3 sobre 2i? Você fala o Z2 é esse aqui, de Oh, pera, 270? o Z1 foi mal. Ah, tá bom, o Z1, beleza. O Z1, vamos fazer o Z1 então? Para fazer o Z1, ó, eu vou pegar esse cara e vou dar um zoom nele, ó. Eu vou pegar essa figura e vou aumentar ela, tá bom? Aumentando essa figura, eu tenho o módulo dele. O módulo vale 1. E eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é de 30 graus. Ficou claro esse triângulo, Laura? Uhum. Ok? Aí você vai fazer Sim. o papo do triângulo amiguinho. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, esse tamanho vale meio. E o cateto adjacente é o cateto oposto vezes raiz de 3. Então, esse tamanho é raiz de 3 sobre 2. Isso Pois ficou. é, eu tinha... Sim, fale. sim, eu tinha feito esse triângulo, só que no primeiro quadrante, já que eles são... que é conjugado. Isso, aí você faz simetria, né? Mas o mais importante Pois é, aí depois, tipo, Uhum, ficou que a parte imaginária é positiva uhum. e... Ai, A pera. parte real, negativa. Então, quem é o número complexo Z1? Andou para trás, raiz de 3 sobre 2. Ah, Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. E subiu meio, mais meio de I. tá. Você trocou esses dois aqui? Sim, sim. Ah, cuidado. A parte real é andar para trás e para frente. Professor, I também faz parte da circunferência, né? Nesse exercício, o I faz parte da circunferência? Se o I pertence à circunferência? Sim, o I pertence à circunferência. O I é esse número aqui em cima, ó. Ele pertence à circunferência. Mas o I não é solução dessa equação. Ele está na circunferência, mas não é uma das soluções. Ok? Beleza, porque ele não apareceu nenhuma das três aqui, ó. Para o I ser solução, o ângulo tinha que ser de 90. Não tinha nenhum ângulo de 90 aqui, então o I não é solução. Mas ele pertence sim. Então, opa, ó, aqui tem uma propriedade que é legal você usar, ó, que fica, talvez dê uma reduzida nas suas contas. O módulo de Z1 vezes o módulo de Z6, ele pode ser escrito como módulo de Z1 multiplicado com o módulo de Z6. Eu acho que esse aqui é um caminho mais interessante. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou calcular o módulo do primeiro, eu vou calcular o módulo do segundo e depois vou multiplicar os módulos. P1 é esse cara aqui, ó. Então eu vou ligar ele até a origem. E para calcular o módulo dele, eu fecho o triângulo retângulo e faço um Pitágoras. Esse tamanho, esse cateto aqui vale 4, esse cateto aqui vale 2. E eu faço um Pitágoras. Módulo de Z1 ao quadrado, então vai ser igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quer dizer que o módulo de Z1 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado dá 16. Então, o módulo de Z1 é a raiz quadrada de 20. O segundo é o Z6. Vamos lá, quem vai ser o Z6? O Z6 é esse ponto que está aqui, né? Qual é o módulo dele? Vai ser a distância dele até a origem, que eu também vou fazer um Pitágoras. O primeiro cateto vale 6, o segundo cateto vale 1. Então, vai ficar aqui o módulo de Z6 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, o módulo de 16 ao quadrado é igual a 1 mais 36. Ou seja, o módulo 16 é igual a raiz quadrada de 37.
Então, deixa eu colocar aqui na outra cor, que vai ficar o slide mais bonitinho. Módulo 16. Ele vai ser raiz de 37. Só que ele quer isso elevado ao? Quadrado. Então, você eleva ao quadrado cada um deles. Então, vai ficar a raiz de 20 ao quadrado fica 20. A raiz de 37 ao quadrado fica 37. Multiplicando isso aqui, vai dar 640. É 228? Errado. O que eu tinha tentado fazer, antes de eu lembrar desse negócio de módulo, pelo, tipo, a forma algébrica normal, eu tava multiplicando e depois elevando ao quadrado. Só que, tipo assim, ficou um negócio muito esquisito. Ficou muito grande, né? Mas o módulo, Sim. você é Pitágoras sempre, tá? Sem o Pitágoras você não faz. Você pode fazer o Pitágoras antes ou depois, tá? Mas sem o Tá? Pitágoras. Então é só pela trigonométrica mesmo, né? O módulo é Pitágoras, é desenhar o triângulo e fazer o Pitágoras. É a hipotenusa. Tá bom. Beleza? Professor, Oi. Sim, sim. mas Obrigada. estaria errado fazer primeiro a multiplicação Não, entre os... Não? tá certo. Primeira tá multiplicação certo. e depois achar o módulo? Isso, você poderia fazer. O Z1 é quem? Andou para trás menos 4 e subiu 2, né? O Isso. 16 é quem? Andou para frente e subiu 1. Então, você pode chuveirar. Então, fica menos 24, menos Não. 4i. O 16 desce 1, não? Desce 1. Obrigado. Então, fica 6 menos i, né? Isso. Aqui fica mais 4i. Depois, mais 12i. Depois, menos 2i quadrado, que vai ficar mais 2. Então, esse ponto vai ficar o quê? Menos 22 mais 16i, não é assim? Isso. Ok? E aqui você faz o Pitágoras. O ρ dele, que é o módulo desse cara ao quadrado, vai ser igual a 22 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Eu fiz assim, professor, e deu os 228. É? Vamos ver aqui. Porque 22 ao quadrado vai dar 484, né? Confirma aí. Dá 484, ok. E 16 ao quadrado vai dar 256 vezes i ao quadrado. Entendi. Cuidado. Entendi. Olha. Não leva i. Agora que eu vou saber. Não tem o i aí, né? Aqui. Não tem o i aí. O módulo é só a distância, né? É o Pitágoras com a distância. Ok. Entendeu? Aí, por isso que deu 640. Você somou, você subtraiu os dois, né? Isso. E era para somar. Ok, então só Achamos desconsidera a parte imaginária. Isso. Ok. É só o tamanho. Você faz o Pitágoras com os tamanhos, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Calma aí, pessoal. O pessoal está perguntando se é 740. É 740, na verdade, né? Isso, desculpa, é 740. Tá certo. Obrigado, Grace. 740, não 600. Obrigado. Então é isso aí. Brigadão. Por hoje é só, até mais ver. Não tem milagres em processo de aprendizagem. Tudo é consequência de muito trabalho, esforço e dedicação. Continue a estudar. Beleza?